Olá, pipocas! Tudo bem com vocês? É bem comum aqui no canal a gente falar sobre atores que estão em ascensão. Mas hoje vamos ver justamente o contrário. Vamos ver atores que conseguiram acabar com suas próprias carreiras de alguma forma. Then I get my freedom of choice back, and I can, really make a statement, Vamos começar falando da Amanda Bynes. Amanda Bynes fez bastante sucesso na Nickelodeon quando ainda era bem nova. E assim que saiu das asas da Nick para começar a fazer filmes, ela teve bastante sucesso. Mas apesar do sucesso meteórico, a atriz teve uma infância muito complicada e vários indícios apontam que a sua passagem pela Nickelodeon pode ter causado traumas e transtornos para ela. And I think your fans want to know, how are you doing? I'm doing great, thank you. Really great. You look beautiful. Thank you, so do you. I wanted to know, what are you up to lately? How do you, motivate yourself on a daily basis to, wake up and do good and strive to, be excellent? Tell me about that. Okay, I've been going to school lately, fashion school, FITM, and I love it. I've learned how to sew, I make patterns, and I want to start a clothing line in the future. So FITM has been helping me with that. Other than that, I hike, I go spinning, take spinning classes, and I feed the homeless, and that's been really interesting and fun. A lot of people came out in support of you, your fans, during the hard times that you were going through. De 2010 pra frente, a atriz acumulou vários problemas, principalmente com a justiça e também com drogas e bebidas. Ela chegou a ser internada e considerada incapaz, ficando sob a tutela de sua mãe, e aí é mais outra parte complicada da história. O fato é, depois dessa sucessão de acontecimentos, a carreira dela como atriz simplesmente acabou. Told Drake to murder your vagina. I actually wasn't being insincere. I was saying, murder my vagina. You were serious. I was serious, but I was also on drugs. So that was my way of saying, let's do it, man. Do it. But I was on drugs and trying to be hilarious. Yeah. Can I be honest with you? He's really cute. He's hot. He's hot. Yeah. So for you to see that, I can't blame you. Thank you. What's it like to get your vagina murdered? I don't know. I'm what does that even? What does that even mean? It just means fuck me, Drake. E se falamos de Amanda Bynes, temos que falar sobre Lindsay Lohan também. Afinal, as duas tiveram histórias bem parecidas. A grande diferença é que a Lindsay foi uma atriz da Disney no começo e teve problemas com drogas e com a justiça alguns anos antes de Amanda. Assim como Amanda, isso também destruiu a carreira dela. Mas depois de algumas internações e de mudar sua vida, Lindsay Lohan conseguiu dar a volta por cima e até apareceu em um ou outro filme ao longo dos últimos anos. Inclusive, esse ano, vamos ter ela como protagonista do filme Falling for Christmas, que deve estrear mês que vem. Aren't you supposed to be in rehab now? Do you not watch anything that goes on? I do. Tabloid now? Now here's what May 2nd. I was under the May 2nd. Yes. And how long will you be in rehab? 3 months. How many times have you been in rehab? Several. And how will this time be different? What are they rehabbing, first of all? What is on their list? What are they going to work on when you walk through the door? We didn't discuss this in the pre-interview. No, but it'll be 3 months, and you no, I think to be honest, I'm the happiest when I'm working and the healthiest, and I think this is an opportunity for me to, focus on what I love in life, and I don't think it's a bad thing. I think it's a blessing, and to be able to, perhaps a lifesaver, a career saving. Yeah. Thank you. Mel Gibson é um daqueles nomes que tem um peso na indústria do cinema, mas seu currículo é poderoso. Seu histórico de polêmicas também é. Então vamos fazer um resumo bem rápido desse histórico, pois se for falar de tudo, seria um vídeo inteiro só sobre as polêmicas que ele acumulou durante os anos. Ele foi acusado de fazer comentários homofóbicos, antissemitas, racistas, foi condenado e preso por agredir a esposa, crime que ele mesmo confessou posteriormente. Foi preso ao dirigir embriagado e em alta velocidade. O ator de coração valente tem um histórico bem complicado. They may take our lives, but they'll never take our freedom! Depois de todas essas polêmicas, o número de trabalhos diminuiu bastante. E além disso, ele parou de ser escalado para grandes filmes, tirando uma ou outra exceção. Hollywood fechou tanto as portas para ele que o próprio Robert Downey Jr. pediu em um evento que as pessoas perdoassem o Mel Gibson. Considerando que alguma das polêmicas deles são de 2 anos atrás, o que você acha? Ele merece ou não o perdão de Hollywood? He told me not to give up hope, and he urged me to find my faith. Didn't have to be his or anyone else's as long as it was rooted in forgiveness.
and I couldn't get hired, so he cast me in the lead of a movie that was actually developed for him, and he kept a roof over my head, and he kept food on the table. And most importantly, he said that if I accepted responsibility for my wrongdoings, and if I embraced that part of my soul that was ugly, hugging the cactus, he calls it, he said that if I hugged the cactus long enough, I'd become a man of some humility, and that my life would take on a new meaning. And I did, and it worked. All he asked in return was that someday I help the next guy in some small way. It's reasonable to assume that at the time he didn't imagine the next guy would be him. Um ator que tem um currículo muito maior do que muita gente imagina é Charlie Sheen. Certamente você vai se lembrar da série 2 Homens e Meio, mas o ator já está nas telas do cinema ou da TV desde 1974. Agora imagina você ser tão problemático a ponto de te tirarem da série que você é o protagonista. Foi exatamente isso que aconteceu. Charlie? You okay? Sure. Why do you ask? Charlie Sheen sempre foi um ator polêmico devido aos seus problemas com drogas, prostitutas e brigas, mas após terem de cancelar as gravações da série para aguardar o ator se tratar, as brigas entre Charlie e os diretores se agravaram. Não demorou muito tempo para que Charlie fosse demitido da série e depois disso ele teve bem poucas oportunidades. E além de estar errado na situação, quando saiu ele saiu ofendendo todos e um monte de gente que trabalhou com ele já comentou como era difícil a convivência. Mas depois de um tempo cuidando de seus problemas pessoais e vícios, ele voltou atrás em muitas das coisas que disse e se desculpou com muitas pessoas. So how are you doing? How's things? I'm doing good. You look great. I feel good. Thank you. Yeah, it's good to Thank see. you. I know that there was obviously a lot of stuff that was in there in the news for a while, a lot of concern, but health is doing good, sobriety intact. It is. Yes, 100%. Yeah, I wouldn't be here today if it wasn't. You can't show up and do this show loaded. It's like the exposure would be really silly and embarrassing. You know? Did you see him on the Sober podcast? Dude. I was sitting right next to him. That was not sober. No, I'm just kidding. Whoa. Yeah. No, it's interesting. Yeah, I've been around sobriety for a long time, both with the program and on my own and like that, and it never really meant what it means today. When I was always led to it. A gente viu vários atores que acabaram com suas carreiras devido a bebidas, drogas, alguns crimes de ódio. Agora vamos falar de alguns que conseguiram ser ainda piores. Jeffrey Jones era uma figura carimbada nos filmes dos anos 80. Talvez você lembre dele de alguns filmes famosos como Curtindo a Vida Doidado e Os Fantasmas Se Divertem. Mas se nessa época Jeffrey estava em um monte de filmes, com o passar do tempo ele quase ficou sem fazer filmes. Isso porque em 2003 o ator foi preso por possuir pornografia infantil, além de ter pedido um garoto de 14 anos para posar nu. Jeffrey sequer contestou aceitando sua prisão. Quando saiu da cadeia ele até chegou a fazer um outro filme, mas na verdade é que ninguém queria ele em seus filmes e ninguém estava muito afim de assistir um filme com ele também. Well, they don't really know what to do at first. We wreak havoc on their life. Actually, it's the humans haunting the ghosts. Is what it actually is. We're just making their life hell. I play Charles Dietz, who is a real estate developer in New York, who's had a bit of a nervous breakdown, and he decides that he has to move with his family to some place quiet in the country, so he can relax. Caught you off guard, didn't I? Sorry. It's not an effects movie so much, although there's lots of effects in it. It's about the interaction of the characters. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, Pipocas, e comentem aí o que vocês acham desses atores e do que eles fizeram. Merece uma segunda chance? O Hollywood fez bem em deixar eles de molho. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos.